Muito obrigado, boa noite. Só um segundo. Só um segundo. Ok. Boa noite a todos, desculpem. Estamos fazendo agora assim, simultâneo, né? Minha esposa está na sala e eu estou em meu escritório. Agora tenho um escritório aqui em minha casa. Bom, hoje dia vamos a falar da palavra de Deus, mas antes de começar a palavra de Deus, só queria fazer lembrar um pouquinho. Estamos, Alex y yo, estudiando el libro de Marcos y você já fizemos aquela, só para lembrar, Pedro, Malco, que era um soldado, Judas traiciona a Jesus, só para lembrar aquela cena onde Jesus é traído, está em um monte onde o Alex compartilhou a vez passada, né? E vemos aí essa situação em que arrestam a Jesus. Aí vocês lembram, né? E eu sempre falo assim, hasta brincando, que aí começou a cirurgia plástica, né? Como assim, Ricky, cirurgia plástica? Porque quando lhe cortaram a orelha a Malco, Jesus restaura a orelha e a orelha volta, né? Então fez uma restauração da orelha de Malco imediata, né? E agora vamos a entrar en el capítulo 14, versículo 53. Voy a compartilhar aquí en la tela. Yo acho que ya se da para ver la tela. Y voy a pedir a mi esposa, que está en la otra sala, leer el del versículo 53. Solo un segundo. Ok. A partir del versículo 53 hasta el versículo 65, por favor. 14, né? Versículo, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 53 al 65. Tá. Jesus diante do Conselho Superior. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de condenarem à morte. Mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns levantaram e acusaram Jesus com mentiras e diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o filho do bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Mas? Ok. Obrigado. Hasta aí. Antes de começar, já para explicar, não sei se você já passou por um julgado, um tribunal de justiça, né? Lembro que meu pai tinha terrenos, muitos niqueis peruanos tinham muitos terrenos. Estou falando faz muito tempo atrás, né? E muitos niquei peruanos chegaram ao Peru e eram agricultores, não? Eram agricultores, gente da lavoura.
Eu acho que é muito parecido ao Brasil, né? Só que chegou o governo militar e se apropriou dos terrenos que tinha meu pai. E assim de muitos Nikkeis. E muitos Nikkeis, e meu pai também Nikkei, filho do japonês, perdeu um grande terreno, né? Onde ele cultivava rosas, flores e tudo isso, né? E meu pai entrou na justiça contra o Estado, né? Que era o governo militar, e foi, contratou advogados, foi lutando, e assim, tentando lutar para obter de volta seu terreno, né? Aí chegaram com muitas acusações de outras pessoas que invadiram, porque invadiram, na madrugada, invadiram o terreno de meu pai com tratores, com gente. E depois, não somente meu pai estava lutando com o governo, sino que também estava sendo difamado e acusado, né, de muitas coisas, né? Todas eram falsas, né? Parece que era tipo, em Peru também tem aqueles movimentos sem terra, né? E foram contratados para invadir isso, né? Meu pai lutou por muitos anos, né? Se desgastando não somente econômicamente, sino psicológicamente. Y lo que más desgastaba no era solo luchar contra el Estado, sino contra las acusaciones, ¿no? Y mi pai ficou muito desgastado en eso. ¿Y qué tiene que ver Ricky esto con esta historia, ¿no? Vamos a ver aquí que Jesús fue llevado a un tribunal, ¿no? Y fue acusado de muchas cosas, como estábamos leyendo en los versos. E interessante de que este é um momento muito dramático. Mesmo meu pai só perdeu o terreno. Mas aqui Jesus estava sendo condenado, estava em um tribunal apelando, lutando para testemunhar, para dar testemunho, para que as acusações de outras pessoas que queriam, com falsos testemunhos, queriam difamar a ele, estava aí pendente sua vida. Desse tribunal dependia sua vida. Imagina esse momento dramático em que Jesus se encontrava. Já foi arrestado, já estava essa situação em que os melhores amigos, as pessoas que tinham intimidade, que tinham aquela conexão de amor com o discípulo foi traído. Agora está dentro de um tribunal. Em um momento mais difícil, né, sendo acusado com falsos testemunhos. E é interessante que os falsos testemunhos não coincidiam uns a outros, né? Que se contradeciam, ¿sí? Okay? Não haviam combinado direto de essa situação. E Jesus foi julgado em dois tipos de juzgados, né? O judeu e o romano, né? E foi em 3 estágios, né? Primeiro vai com o Anás, depois passa para Pilato, Pilato passa para Herodes, Herodes volta para Pilato. É assim, né? Todos esses estágios aí. ¿Okay? Y aquí, en este versículo que mi esposa leyó, estamos aquí, voy a compartir aquí, Jesús está diante de los sacerdotes, ¿no? Perdón, este no es el versículo. Jesús está delante de los sacerdotes, está en un sinedrio, que era el lugar donde estaban los sacerdotes, donde se condenaban. Dice que llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los jefes y sacerdotes, líderes religiosos y maestros de ley. Olha aí quanta gente chamaram, né? Quantos conhecedores da palavra levaram só para condenar a um homem inocente. E aí, em essa situação difícil,
É interessante, eu vou ficar aqui. É interessante que Pedro e João, que estavam aí a escondidas, né? Estavam a escondidas. Jesus já havia advertido, né? Tanto a Pedro como a João, e sobretudo a Pedro, né? Pedro, você me vai negar. E ele falou, não? Lembram na Santa Ceia, en la última ceia, ¿no? Jesus, eu nunca te vou trair, né? E Jesus lembra que falou, quando o galo cante, você me habrá traído 3 vezes. E em esse momento difícil, onde Jesus foi levado ao Sinédrio, a Bíblia descreve que Pedro estava escondido, né? Vou voltar aqui ao versículo para que todos nós possamos ver. E diz aqui, versículo 54. Pedro o siguió de longe até el patio del sumo sacerdote, sentando ahí con los guardas, esquentando junto al fuego. Vamos a ficar aquí, ¿no? Interesante que él va escondido, se sienta junto con los enemigos, ¿ok? Con los guardas, aquellos que prendieron a Jesús, aquellos, ¿eh? Y esquentando porque hacía frío. ¿Eh? Esquentando porque está haciendo frío y él estaba como un espião ahí, ¿no? Para ver qué acontecía con Jesús. Aí vocês veem e já conhecem a história, né, de que vem uma serva e fala para ele: "Oh, você não é o que estava com Jesus. O jeito de você falar, mira, o jeito de você falar delatou a Pedro." E ele fala que não. E aí, não, sim, você andou com Jesus, já. Ele estava escondido, eu imagino que estava disfarçado, coberto, sei lá, né, para que não identifiquem seu rosto. Mas quando ele estava aí na fogueira, não, estava esquentando no fogo assim, e perguntando umas coisas, já o jeito de falar evidenciava que havia estado com o mestre, né? E aí a mulher acusa por terceira vez: "Não, sim, você estava com Jesus." E o Pedro disse que, em umas versões, diz que fala uma palavra, não? Uma palavra forte, um palavrão, não sei. E amaldiçoa, não? Daí escuta o galho cantar, né? E diz a Bíblia que ele chorou amargamente quando percebeu chorou amargamente. E interessante que a mulher evidenciou que Pedro estava com Jesus, mesmo que ele estava envergonhado, com medo, com muito temor de lo que ia acontecer, e lo negou, né? E aí vou fazer um parênteses, né? Quando você passa tempo com o mestre, quando você passa tempo com a palavra, vai evidenciar em tua vida, né? Se já aconteceu aquele caso de que você está no trabalho, você está com outros companheiros e eles falam: "Não, você tem algo diferente." E você não fala nada que é cristão, mas fala: "Não, você tem um jeito diferente." Por quê? E te vão a perguntar por quê. E você fala: sou cristão, né? Eu sabia que você era cristão por um jeito que você fala. E você fala: como você sabe que eu sou cristão? Não sei, você tem um jeito, um brilho, você não fala palavrão, não sei, tem outro. A brincadeira, você não participa dessas brincadeiras pesadas, de duplo sentido, não fala coisa besteira, né? E evidencia, né? Quão importante é passar tempo com o mestre, quão importante é passar tempo com a palavra, porque mesmo que Pedro quis negar, por medo, já evidenciava esse jeito de falar. E vou fazer também o contrário. Se você fica tempo com pessoas que falam palavrão, que falam besteiras, que falam piadas de duplo sentido, que você escuta música que não deveria escutar, né?
E você fala, eu não gosto dessa música, mas você fica todo dia aí, está no meio dessas pessoas, escutando, vai ficar algo, realmente, vai ficar algo. Queiras ou não, tem músicas aí horríveis que a vezes escuto dia e dia, às vezes, e a veces fica un ritmo, ¿no? Fica un ritmo. Nossa, que estoy cantando, ¿no? Porque mi oído está pasando tiempo con aquella batida, aquella letra, y voy cantando algunas cosas y digo, ¿qué estoy cantando, no? Porque estoy pasando tiempo más dando vida. Tengo un amigo que él fue para Argentina, y Argentina tiene un sotaque diferente, ¿no? Él voltou falando como argentino, ¿no? Eu falei, você não é argentino, você é peruano, né? E ele conviveu tanto tempo com os argentinos, né? Que ficou o sotaque, né? Porque o sotaque é diferente, ficou o sotaque. Por quê? Porque ele conviveu, viveu com esse sotaque, e mesmo que seja espanhol, evidenciava que ele estava em esse país. Que as pessoas possam ver nosso sotaque espiritual, que saibam que a gente convive e vive com nosso Senhor. Que as pessoas possam evidenciar em nosso jeito de falar. Olha aí, nosso jeito de falar, nosso jeito de olhar diferente. E quão importante é esse jeito de olhar, e vou vou comentar algo. Lembro quando eu cheguei aqui em Guarulhos, eu trabalhava como gerente em uma loja de carros. E trabalhava com gente assim, normal, não? Gente do mundo, como falam, né? A gíria cristã, gente do mundo. Mas caras eram muito, aprontavam muito, né? Chegavam cocaína, né? O cara era muito barra pesada, como falam, né? E eu tentava falar de Jesus, mas também manter minha distância com eles e tudo isso, né? E em essas lojas de carros que eu não sabia, eu fui descobrir aqui, passava um caminhão, né? E duas meninas dançando, chamando para um feirão de carros, né? E eu achava tão horrível, né? Que as mulheres ficam como objetos sexuais, como carne mostrada aí nos seus caminhões, né? E um dos que trabalhavam falou para mim, Ricky, você é de uma religião, você é crente? E eu falei, por quê? Se eu não havia falado nem compartilhado nada com essa pessoa, o nome dele é Teco. O nome dele é Teco. E eu falei, pero como sabe? Se eu não falei nada, não compartilhei nada com você, como pode evidenciar, né? É porque quando passam as meninas, todo mundo fica olhando e babeando, né? Babando, né? E você não olha. O sea, eles estavam vendo hasta minha forma de olhar ou não olhar que evidenciava isso. Imagina que se eu hubiera ficado uns segundos mais olhando as meninas, falei, fala que é cristão e apronta, né? E eu falei, eu amo Deus, né? Eu respeito a Deus e tenho medo de apanhar a minha esposa. Não, mas eles veem hasta sua forma de olhar. Ok, está Pedro aí. E mesmo que o medo invade na vida de Pedro e começa a negar, não pode negar o evidente, que a palavra de Deus ficou impregnada em ele e até o jeito de falar aconteceu. Continuamos. Vou compartilhar aqui a tela. O chefe dos sacerdotes em todo o Sinedrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, né? Estavam querendo inventar os fake news contra Jesus. Mas não encontravam nenhum, não encontravam nada, né? E muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas as declarações não eram coerentes. Queriam falar tanta coisa, não, que ele falou que ia destruir o templo, não, que ele falou estas coisas, e eram acusados sempre foi acusado sempre Jesus, mas nenhuma acusação não coincidia, né? E olha aqui, não somente não coincidia, não era coerente. Aqui diz na 57, mira,
está ese momento difícil, Jesús está siendo condenado. Aquí aparece Pedro, ¿no? Y después vuelta Jesús la escena y Jesús están ahí todo el mundo queriendo testimoniar, porque había una ley que decía si dos testimonias falasen en contra, iba a ser acepto aquella testimonia, ¿no? Entonces tenían que coincidir con otra, no era solo una testimonia, tenía que haber una coherencia entre dos o tres o más para ser condenado. Y no estaba haciendo, no tenía una coherencia. Y vamos a la 56. Entonces se levantaron algunos y declararon falsamente contra él. Y aquí hay unos fake news que falaron. Nos ouvimos falar que destruiría el templo feito por sus manos humanos en 3 días, construiría otro. No feito por manos de hombres. Mas ni mesmo assim o depoimento era coerente. Olha, hasta utilizaram algo que falou Jesus, mas distorsionaram tudo, né? Distorsionaram tudo o que Jesus havia falado. E aí, fócate no 60. ¿Ok? Después el sumo sacerdote se levantó diante de él y se preguntó a Jesús, ¿Você no va a responder a acusación sobre que hacen sobre você? Mas Jesús permaneció en silencio y nada respondió. Voy a repetir. Mas Jesús permaneció en silencio y nada respondió. Ok. Y hoy el pastor Daniel estaba hablando de Apocalipsis, estaba hablando sobre cuál es la diferencia entre carnero, ovelha y cordero, ¿no? Y él falou a diferencia en que a ovelha, o cordeirinho é o filhotinho, né? O filhotinho da ovelha, né? E interessante que, e aí falou, o pastor falou, não, de que antes a sala das crianças se chamava Cordeirinho de Deus, né? Porque são os filhotinhos, né? E eu sempre lembro um amigo que trabalha num sítio, né? O cara é o Terminator dos bichos. Você fala, você matou galinha? Eu mato, faz. E ele mostra como mata galinha, né? Você já matou porco? Ele falava para mim, nossa, eu porco quando mato, ixi, é um escândalo faz o porco quando vai matar, né? Cara do sítio mesmo, né? Você já matou, já comeu capivara? Já comi capivara e fala e ensina como se faz, né? Tudo, né? Cara é um Terminator, exterminador dos bichos, né? Fala vaca, você já matou uma vaca? Já, nós matamos vaca de jeito, assim se mata, né? Para comer a vaca. O coelho, ele fala, nossa, coitado do coelho. O coelho também pega o pescoço e fala aquela descrição assassina, não? E com muito orgulho fala, né? Não, a gente no sítio, a gente mata todos os animais. E aí falou para mim, tem um animal que eu não mato. Ué, você mata jacaré, mata sucuri, mata capivara, mata, não sei, mata de tudo, né? Eu falei assim, ué, que será? Eu achava que era, não sei, um animal grande, né? Uma onça, sei lá, né? E ele falou assim, não, o único que não consigo matar, Ricky, te vou confessar, é a ovelha. A ovelha? Eu falei assim, nossa, tão pequenininha a ovelha, né? E eu falei para ele, né? Por que você não consegue matar a ovelha se você extermina com toda a natureza? Você termina com todos os animais, né? E ele falou para mim que cada vez que vai matar uma ovelha, ele pega a ovelha. Cada vez que ele pega um bicho, o bicho sabe que vai morrer e ele vê nos olhos, né? E todos os animais, quase todos, ele fala assim, entram em desespero porque sabem que vão morrer. Mas quando ele pega o cordeiro, a ovelha, ele fala para mim que ela fica muda, em silêncio. Em silêncio. Ela sabe que vai morrer e ela sabe que vai entrar no matadouro para ser morta. Mas dice que lo que más siente dor no es que esté en silencio, sino que ella llora. Es que ella comienza a llorar. Nada más.
porque sabe que vai morrer. Mas não faz aquele escândalo que fazem outros animais. Fica em silêncio e só chora. A Bíblia fala em Isaías 53 que Jesus foi levado, diz que foi levado como ovelha no matadouro, né? Em silêncio, diz que foi levado a seus... bom, não sei como se fala em português, eu esqueci a palavra, né? Trasquiladores, algo assim. Foi levado como ovelha no matadouro, né? E em silêncio. E Jesus, ante essas acusações, ante essas difamações, ante essas mentiras, ele ficou em silêncio e isso irritou o sacerdote. E falou, você não se vai defender? Você que fala sobre essas acusações? E aí o silêncio como que ficava mais bravo. E cada vez que Jesus era julgado, ele ficava em silêncio quando eram acusados. Mas quando perguntavam sobre sua identidade, Jesus não ficava calado. Quando perguntaram sobre sua identidade, aí, versículo 61, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu sobre as acusações. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? E aqui diz, sou, ou eu sou. Em outras versões diz, eu sou. E não somente fala que eu sou, e fala de sua identidade. Além disso, fala, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poderoso vindo das nuvens dos céus. E isso irritou tanto, muito a los sacerdotes, que ele rasgou suas vestes, né? Em sinal de ódio, de blasfemia, ¿no? Porque él después grita blasfemia. ¿Por qué? Porque él no solamente asumía de que era filho, que era el Mesías que iba a vir, sino que era o Filho de Deus, ¿eh? Ese versículo de Filho do Homem está sentado a derecha, está haciendo referencia en el, lembro que era el Salmo, creo que, así es que no lembro, es el 101, que dice, que o salmista fala, ¿no? O Senhor falou para mi Senhor, siéntate a mi derecha. ¿Eh? E não solamente falava que era o Messias que ia vir, sino que era o Filho de Deus. E isso irritou com aquela bravura de seus homens e rasgou suas vestes. E aí falou, não precisamos mais de testemunhos. Já ouviram essa blasfêmia. E todos julgaram digno de morte. Então começaram a cuspir, vendando os ojos, deram murros, profetice, e os guardas lhe deram umas tapas. Vou ficar aqui, né? Em esse momento, quando o sumo sacerdote, né, se sentiu irritado por la resposta de Jesus, porque Jesus nunca negou sua identidade. As pessoas começaram a cuspir-lhe, zombar de ele, bater em ele, né? E em esse momento tão difícil de Jesus, interessante que eu falo assim, ele tinha o poder de destruir tudo isso. E o mais irônico de tudo é que o juiz supremo, o juiz do universo, Jesus, estava sendo condenado por homens. Vou repetir o que falei. É irónico, é engraçado, não sei, cômico. Estavam condenando, eles se achavam, os sacerdotes, o juiz, estavam querendo julgar aquele que vai julgar a toda a criação. Ao juiz supremo. Não sabem o que estavam fazendo. E começaram a cuspir em ele, bater em ele. Interessante que o que podemos aprender, a gente possa aprender de
de esta palabra para meditar y refletir, ¿no? Y que cuánto Jesús nos amó. Que mismo que seamos pecadores, Él entregó su vida por nós. E você fala, mas Rick, mas os sacerdotes foram muito ruins, né? E Pedro teve muito medo. Mas muitas vezes somos como Pedro, né? Que estamos em uma reunião familiar, tem aquele parente que gosta de zombar a los crentes, aí você fica calado, fica quieto, né? A vezes você não quer falar que é cristão, não quer ficar assim emudecido, né? Não quer ser visível. E a vezes nos envergonhamos muitas vezes, né? De ser cristãos. Uno fala, nossa, Pedro negou a Jesus. E quantas vezes nós negamos a Jesus no trabalho? Quantas vezes eu neguei a Jesus quando começo a pecar e praticar pecado? E desmerecendo muitas vezes a graça de Deus. Mas é uma história que eu vou dar o spoiler está faz mais de 2000 anos, né? Que é mesmo assim que Pedro negou a Jesus. Depois, Pedro teve um encontro com Jesus. Um encontro aí. Aí em que lado? Aí Jesus lhe dá uma segunda oportunidade a Pedro. E quando lhe dá essa segunda oportunidade, aquele Pedro que se envergonhava de uma mulher, uma serva em meio do fogo, e que negou a Jesus, será o mesmo Pedro. Mas na frente, no livro de Atos, pregando para 3.000 pessoas, para 5.000 pessoas, sendo arrestado por pregar a palavra de Deus. Quando vocês lembram, Pedro e João, no templo da Formosa, curaram um paralítico e foram açoitados, e não negaram a Jesus, e depois você sabe que Pedro, como mártir, por não negar a Jesus, foi crucificado de cabeça. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus. Mas qual foi a diferença, né? É porque ele se arrependeu e voltou aos braços do Pai. Se você fala, nossa, Rick, mas eu neguei tanto a Jesus, Jesus te dá uma chance nesta noite de voltar aos braços do Pai. Ele te dá uma nova oportunidade. Ele não vê você o que você é agora. Deus já projeta você no futuro. Mas você tem que tomar esse compromisso de seguir a Ele. Rick, os sumos sacerdotes, nossa, era gente muito ruim, né? Inventavam coisas contra Jesus, né? Que ruins eram eles, né? E muitas vezes também somos como eles, não somos tão religiosos, né? Que condenamos a Jesus muitas vezes com nossas atitudes, né? Sem ter amor e compaixão às pessoas, sendo religiosos e condenando e vomitando nossa religião às pessoas. Hoje no estúdio estamos, os jovens estão lendo o livro de 1 de João, né? E no 1 João fala assim que el que diz que ama a Deus e não ama seu irmão não conhece a Deus, né? E como evidenciam as pessoas que são os cristãos, se você faz uma encuesta, né? Se perguntar para muitas pessoas que acham os cristãos, vão falar são intolerantes, são chatos, gostam de condenar as pessoas, que eu vou falar, 90% é verdade, 10% é muita exageração, ok? Mas nós devemos ser conhecidos por amar as pessoas, não aceitar seus pecados, né? Mas sim amá-las, né? Amá-las. E que isso seja evidência como filho de Deus. A Lili, semana passada, falou de que
Nós temos que ser bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Será que somos chamados como pacificadores? Será que a gente nos conhece como pacificadores ou encrenqueiros? E muitas vezes nós somos como os sumos sacerdotes, vomitamos religiosidade e em vez de reconhecer a identidade de Jesus para nossas vidas, condenamos ao mesmo Jesus com nossas atitudes. Mas, Ricky, que podemos fazer ante isso? Acho que podemos refletir em nossas vidas, tomar consciência de lo que estamos fazendo, entender a palavra de Deus e trazer uma mudança em nossas vidas. Uma mudança como teve Pedro. Uma mudança como teve Pedro. Que mesmo com o medo, mesmo com o temor, mesmo com o pânico, mesmo que negou a Jesus, Jesus lhe deu essa chance, essa oportunidade para voltar a seus caminhos. Mas o que aconteceu? Ele tomou um compromisso com Jesus. Tomou um compromisso. Lembra quando Jesus falou, apacienta minhas ovelhas, você me ama? Tomou um compromisso de segui-lo. Eu falei assim, Deus, como podes confiar em alguém que já te negou? Mas Deus confia. Não por lo que você é por lo que Deus sabe que vai fazer em tua vida. E isso que quero compartilhar para que você reflita, né? Vamos a orar. Voy a orar. Pai Celestial, estamos viendo unos momentos más difíciles y más dramáticos que Jesús está pasando, Dios, en este capítulo, el capítulo 14, donde fuiste levado a un sinedrio, donde estaban los sumos sacerdotes, acusados, condenados, ¿no? Y ellos te condenaron a morte, y fueron muchas acusaciones. Mas lo más tremendo que pude ver es que mismo que te acusaban, hacían falsos testimonios, ficaste calado y en silencio, Dios. Y otra cosa es que siempre reconociste tu identidad, siempre falaste tu identidad, Deus. Otra cosa que nos llamó mucho y que aprendemos es que Pedro, ese Pedro que se escondía, que estaba ahí sentado junto con los guardas, en medio del fuego, negando a Jesús. Ese mismo Pedro cambió la historia de la primera iglesia. A través de su vida, muchas personas aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Y uno de los discípulos de Pedro, llamado Marcos, fue aquel que escribió estas historias sobre la vida de Jesús. Entonces, como Dios puede transformar historias y vidas, dando una nueva chance y una nueva oportunidad. Dios, ayúdanos, Señor, a también mudar nuestra historia, tomar un compromiso contigo, Señor. Y que tu palabra venga siempre a enseñar, a hacernos entender cada día más, Señor, para poder ser transformados, moldeados e estar no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.